Graças a Deus, irmãos. Vou responder algumas perguntas que vocês fazem para mim na fanpage. Lembrando que quando são perguntas que vocês estão me colocando, muitas delas são perguntas assim de cunho pessoal. Então, ou seja, vocês querem saber a opinião do Daniel a esse respeito. Então eu vou dar a minha opinião à luz do conhecimento que eu tenho tido na Bíblia, tá bom? Então essa é a minha opinião. Primeiro eu quero emoldurar isso daqui, quero destacar um versículo de João, capítulo 2, versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então acreditaram em Jesus pelos sinais que ele fazia. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus não confiava naqueles que estavam crendo nele. Não é estranho isso? Né? É aquela questão da utilidade, que uma vez eu até postei na fanpage. Eu achei interessante isso, uma colocação de um padre, até, ele colocou muito bem pontual isso, a questão da utilidade. Pessoas que podem suportar a sua inutilidade. Enquanto você é útil para as pessoas, enquanto Jesus fazia os sinais, enquanto ele multiplicava os pães, enquanto ele fazia água virar vinho, enquanto ele curava os enfermos, ressuscitava os mortos, Jesus, o povo cria nele. Jesus é o rei dos reis. Mas quando ele perdeu a sua utilidade, ele se tornou inútil para aquele povo, ele estava lá preso, o povo grita, crucifica, mata Jesus. Então Jesus, ele conhecia a natureza daquele coração. Não era um amor ágape, não era um amor incondicional, estava atrelado àquele benefício temporário que eles estavam recebendo. E ele não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus, ele já sabia o que se passava naqueles corações. Então por que eu estou colocando isso? Que é importante que você, qualquer caminhada que você faça na terra, que você esteja sempre ligado com Deus pelo amor e não pelas coisas que você recebe. E muitas das perguntas que eu tenho recebido, eu vejo muitas pessoas ainda ligadas àquela velha cultura, né, daquele Deus que está distribuindo dinheiro, está dando a prosperidade para as pessoas, daquele Deus que se você não faz o que Ele quer, Ele castiga, e se você fizer o que Ele quer, Ele te recompensa, né? E a gente desvincula isso do lastro bíblico que é o amor, amar a Deus em todas as coisas, né? Em todas as coisas significa o quê? Quer as coisas estejam bem, quer não estejam bem, eu continuo amando a Deus, eu continuo servindo a Deus, não é assim? Né? Ainda que a figueira não floresça, eu continuarei exaltando ao meu Deus. Esse é o amor ágape, é o amor incondicional, tá? Então fica aí como semente no seu coração. Eu sempre gosto de deixar algo para sua reflexão, para que você cresça, né? Uma pessoa perguntou a respeito de jejum. Como é que a gente faz jejum? Olha, o jejum é importante, né? Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele começa como? Jejuando. Ele jejua, ele se consagra, ele se prepara, né? Então o jejum, ele é importante. O próprio Jesus nos coloca isso como modelo. Então nossa referência é Cristo, e Jesus, ele inicia o seu ministério, depois que ele é batizado, recebe o Espírito Santo, ele vai para o deserto para jejuar. Então ele se prepara espiritualmente. O que o jejum faz? Ele enfraquece a sua carne e fortalece o teu espírito, ele te prepara, né, para a batalha, para certos níveis de batalha espiritual. Existem certas castas, Jesus fala aos seus próprios apóstolos, seus discípulos, que não estavam conseguindo expulsar um demônio. Existem certas castas que só vão sair mediante o jejum e oração. Então o jejum, ele é importante, sim. Daniel também jejuou e orou, buscando aí uma resposta de Deus. Então nós vemos isso muito presente na Bíblia, muito presente. Agora aquele jejum é um jejum de consagração. Não é aquele jejum que você faz para ostentar. A pessoa chega, aí irmão, vai aí uma rosquinha. Você, não irmão, estou jejuando há 7 dias, 4 horas e 2 minutos. Não é aquele jejum que você faz para mostrar para as pessoas que está jejuando, aquele ar acabado. A própria Bíblia fala, quando você jejuar, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Significa nos dias de hoje, né, ungir a cabeça, o óleo também tinha um contexto cosmético naquela época. Significaria nos dias de hoje, está jejuando, faz a barba, toma banho, não fica aquela cara acabada, estou jejuando, né? Não é isso. Então o jejum, sim, ele é importante, faz parte da vida cristã, faz parte da sua jornada. Somente de dificuldade, poxa, eu não estou conseguindo vencer um pecado na minha vida, esse pecado está me sobrepujando. Então enfraquece a carne, jejua, se consagra, se enfraquece a sua carne e você fortalece o espírito. E através do poder do espírito você sobrepuja a carne e você vence o pecado. Então é uma estratégia que Deus nos dá, sim, jejum é importante, sim. Desigrejados. Tem muitas pessoas que têm retratado para mim que depois de terem conhecido a verdade,
algumas delas, graças a Deus, através dos nossos livros, dos nossos vídeos, né? Fala, puxa, agora Daniel, está difícil congregar, porque eu observo, agora eu estou olhando para uma outra ótica aos líderes, eu vejo a articulação, eu consigo perceber a manipulação, eu consigo perceber onde estão os falsos profetas, onde estão as astutas ciladas do diabo, eu consigo discernir o discurso do fariseu daquele discurso genuíno do homem de Deus. Mas eu quero pontuar que existe sim, graças a Deus, um remanescente fiel que não tem se curvado ao Baal do nosso século. Eu conheço muitas igrejas, eu tenho falado, normalmente são as igrejas pequenas, os pequenos ministérios. Hoje a gente está vivendo um momento que eu acho que a gente está resgatando os valores da igreja primitiva, sabe aquele culto doméstico, aquele igreja nas casas, está sendo resgatado isso, e é claro, um reflexo disso também são as pequenas igrejas, as pequenas comunidades. Claro que não é uma regra absoluta, mas eu tenho observado isso como uma tendência. Agora, se na sua região você não encontrou nenhuma igreja, né, que você tenha sentido paz, aqui fica uma sugestão, algo para você meditar, algo para que o Espírito Santo venha testificar ao seu coração, e falo isso com muito temor diante de Deus, mas eu tenho esse dever de te acolher, de te abraçar, de te apontar o caminho. Essa é uma missão que Deus deu para a minha vida, né? Então, se você de repente está numa região, puxa, não tem nenhuma igreja aqui, o que eu faço? Esses vídeos têm te ajudado? Esses vídeos têm somado na sua vida? Têm aberto os seus olhos? Têm guiado os teus pés? Têm te agregado conhecimento? Têm fortalecido a sua fé? Tem sido bênção? É a palavra. Quando você vai na igreja, o que acontece? Você recebe a palavra. Paulo, quando ele abriu as suas comunidades, Paulo ele não podia estar presente, né, toda hora visitando as comunidades. O que ele fazia? Ele mandava cartas. Mandava cartas, essas cartas davam orientações. Eu acredito que se Paulo vivesse nos nossos dias, ele usaria as redes sociais. Talvez Paulo tivesse um canal no YouTube, né, por que não? Para deflagrar a mensagem, para evangelizar, para apontar o caminho, usasse a internet para esse bom fim, né? Então, na época era carta. Hoje a gente tem outros recursos. Então, esse meio, né, virtual, ele pode chegar até você como uma carta, como um ensinamento, como uma linha de orientação para a sua vida. Paulo ele não podia dar aconselhamento para todo mundo, ele não tinha tempo para isso, ele tinha que fazer tantas coisas, então ele não tinha tempo de um aconselhamento pessoal, de visitar pessoas, famílias específicas, embora eu acredito que ele pudesse também fazer isso, e ele fazia, em alguns casos a gente vê isso, né? Mas não era a tônica do ministério de Paulo, era um ministério de ensino, que muitas vezes tem sido similar a esse ministério de Guerreiros da Luz, ministério de ensino, de apontar o caminho. É claro que há pessoas próximos a mim, minhas ovelhas ali, né, que eu estou visitando, eu acompanho, eu discipulo, né, mas se eu puder expandir essas tendas, melhor. Tem muitas pessoas veem esses vídeos no mundo inteiro, né, e eu tenho tido muitas ovelhinhas virtuais, né, sabia, muitas ovelhinhas virtuais. Nosso canal do YouTube tem quase 160 vídeos, 160 vídeos. Se você assistir esse vídeo dia sim, dia não, né? Um vídeo hoje, amanhã não, você medita, aí no outro dia você assiste outro vídeo. Você vai ter munição para um ano de palavra que vai alimentar o teu espírito, né? Quer agregar mais? Na fanpage, toda hora eu estou postando uma reflexão, um estudo, um vídeo, estou colocando ali, estou procurando alimentar vocês, né? Vai lá no nosso site, tem estudos lá também, tem estudos sobre a Arca da Aliança, tem estudos sobre dízimo, tem estudos sobre os Néfilins, tem estudos para agregar para você, tem a cartinha do missionário, né? Então tudo que eu posso fazer, tem participado de um seminário nosso, não posso participar, mas tem os DVDs, ali do compacto, né? Sumariados, nossos seminários, né? Tem os livros, então você pode também se alimentar com a palavra através dessas fontes, né? Tudo que é fonte de palavra, que é fonte de conhecimento para a sua vida é bênção. Então você de repente pode ser uma ovelhinha virtual. Então, olha Daniel, eu li todos os seus livros, eu participei dos seminários, eu assisti os vídeos no YouTube, né? Aí você pode, de repente, escrever para o Daniel, olha, eu posso ser uma ovelha virtual? Eu vou estar orando por você, vou estar intercedendo pela sua vida, né? Vai ser uma bênção, mas é importante você conhecer o que a gente prega, conhecer os preceitos que fundamentam esse ministério, né? E é claro, eu vou dar uma prioridade, como eu já tenho dado a prioridade, a pessoa fala, Daniel, sou a ovelhinha aqui de Curitiba, sou a ovelhinha de Manaus, né? Eu já sei quem são pessoas que eu não posso visitar porque elas estão à distância, mas eu posso acompanhar, então procuro dar um aconselhamento, procuro dar uma direção, oro de maneira específica, e essas pessoas têm se alimentado através dos vídeos,
dos livros, dos DVDs dos seminários, quando podem vir participar do seminário na base. Então é uma maneira da gente estreitar esses laços, é uma maneira de você não ficar sem alimento. O importante é que você continue se alimentando de uma fonte de água viva, que você não pereça, porque se ficar sem alimento você perece. Se o homem ficar sem comer, ele definha, ele morre. Então você precisa desse alimento espiritual para manter vivo o seu homem espiritual também. Então fica aí uma sugestão para você meditar a respeito. Se esses vídeos têm sido bênção, então seja acolhido por nós, que você possa, de repente, fazer parte dessa família de Cristo na terra. A gente não tem nenhuma bandeira aqui, estamos servindo a Deus, servindo ao Rei dos Reis. Daniel não ostenta nenhum título, então eu sou simplesmente o Daniel, eu estou aqui para estar ao seu lado, não acima de você. Quem está acima de nós é Jesus, é o Rei dos Reis, e é aos passos dele que a gente procura seguir aqui na terra, com todas as nossas falhas, é claro, com todas as nossas imperfeições também. Então fica aí uma sugestão. Algumas pessoas ficaram na dúvida quanto à leitura de Quilaim. Eu escrevi o livro Quilaim e foi assim uma literatura diferente, foi um grande desafio escrever esse livro, porque é focado para o público secular. Eu quero ganhar esse pessoal para Jesus, então eu quero passar preceitos de Cristo. E aí a continuação era para ser Quilaim, que significa mistura de raças, mistura de espécies, é uma palavra hebraica, e a continuação ia ser o Icarim, que significa princípio de fé, que aí sim o personagem vai começar a rever os seus valores e vai acabar tendo uma inclinação para aceitar aos preceitos de Deus. Mas é um personagem satanista de verdade, e vai ter um embate com uma pessoa que é uma cristã genuína. Então esse debate, esse duelo de ideias, essas perseguições e toda a trama que envolve esse thriller de suspense, de ação, vai estar emoldurando a trama. Então era para ser 2 livros. Só que o Daniel, assim como eu falo bastante, eu também escrevo bastante. Isso eu estou acostumado a falar nos seminários 8, 10 horas. Esses vídeos também, por mais que eu tente compactar, eu vou falar um videozinho curto. Não sai curto, acaba saindo longo, eu acabo falando demais. Então o Daniel também escreve bastante. Escrevi, porque o livro ficou muito grande. Então aí, uma direção que a gente tem, para não ficar grosso demais, dividimos o livro. Então em vez de serem 2 livros, vão ser 3. Então agora a continuação de Quilaim vai ser o Nefilim, Águas Escuras, e a continuação de Nefilim, Icarim, Águas Claras. Então é finalizar a trilogia. Era para ser um livro só, mas como eu escrevi demais, tivemos que fatiar, dividimos em mais 2 livros ali. Mas a história é a mesma sinergia de história, e vai ser bênção para você. Já está finalizando aí o Nefilim, acho que a semana que vem já estou entregando para o Novo Século, que está preparando um material espetacular, extraordinário para vocês. Capas muito bem elaboradas, diagramação impecável, papel pólen, que seria 40% a mais, uma revisão assim com muito respeito. Os revisores têm tido muito respeito pela nossa obra, pelo autor, pelo escritor, porque sempre o revisor gosta de dar um pitaco, é coisa de revisor. Vai lá, muda a estrutura de frase, mexe aqui, mexe ali, não gostei dessa palavra, troca, e os revisores não fizeram isso, eles estão se atendo à parte ortográfica, eles apresentam algumas sugestões, mas sempre mediante a minha aprovação. Então um trabalho maravilhoso, um trabalho impecável, uma distribuição com excelência. Eu estou muito feliz com isso. Foi uma direção de Deus, assim como você muda às vezes de igreja, muda de casa, muda de cidade, muda de escola, muda de trabalho, às vezes o escritor muda também de editora, e foi uma direção de Deus, e nós estamos muito felizes com essa decisão e estamos nos sentindo laureados com esse presente de Deus. Então está aí explicado a ordem, tá? Mudança genética. O diabo ele pode causar mudanças genéticas, não pode criar coisas, quem cria é só Deus, mas ele causa mudança genética? Sim. Pode causar mudança genética, sim. Desde o início da criação nós já vemos isso. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Nasceu os seus filhos. Já nasceu com uma alteração genética. Caim já nasceu com a essência do mal. A essência do mal já estava alojada no coração de Caim. Ele tinha uma característica de um psicopata. Ele mata o seu irmão sem mostrar nenhuma característica de arrependimento, Característica do psicopata, da psicopatia. Ele planejou o assassinato, executa e não mostra arrependimento. Deus pergunta para ele: onde está o seu irmão? Por acaso lá eu sou tutor do meu irmão? Não mostrou arrependimento. Então houve uma alteração genética ali sim. Os Néfilins mesmo, os gigantes, alterações genéticas, Vem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E aí nasceram os gigantes, assunto que a gente vai falar melhor no seminário nível 2, a restauração do altar, assunto que a gente expande também no livro Rastros do Oculto, e um assunto também que eu estou tratando no livro Nefilim. Então pode sim alteração genética. Pílula anticoncepcional é pecado? Olha, aí a opinião do Daniel, Eu não vejo pecado nisso.
Eu acho que pecado seria você colocar um filho no mundo e jogar esse filho numa lata de lixo. Pecado é você pôr um filho no mundo e não cuidar dele, jogar ele para pedir esmola no farol. Você pôr um filho no mundo e não tratar ele com amor, com carinho, com respeito que uma criança merece. Isso sim eu acho que é pecado. Então agora, se um casal ele está dentro, vê o seu orçamento e sabe que o orçamento não comporta ter um filho ou ter mais um filho e quer fazer um controle de natalidade, eu acho válido isso. No meu entender, não é pecado. Né? Pecado seria, o dano seria maior se você coloca um filho no mundo e você não tem condição de cuidar daquele filho, e aquela criança vai colher uma consequência danosa, desastrosa. Então essa é a opinião do missionário, tá bom? Dom de línguas é importante? É imprescindível você ter o dom de línguas? Não, não é imprescindível. Não é uma marca característica do Espírito. Derramou o Espírito sobre os apóstolos. Eles falaram em línguas, mas eles falaram em línguas conhecidas. O povo entendeu a língua que eles falavam, né? Era uma estratégia de evangelismo. Quando a gente fala em línguas, está se reportando aquela nomenclatura que Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, uma língua incompreensível para nós, aqueles gemidos inexprimíveis, ainda que sem amor eu nada seria. Então a marca do crente não é falar em línguas, é o amor. Então, falar em línguas, até o satanista fala, não em línguas verdadeiras, autênticas, né? Mas eles falam em aramaico, enoquion, que muitas vezes parece que está falando em línguas. E tem gente que enrola a língua e fala que está falando em língua, mas não está falando em língua coisa nenhuma, né? Então a gente sabe disso, né? Que negócio se ele anda lá na praia, lava sunga, lava saia, né? Ele pega a samambaia, né? E ripa lá para trás, aquela coisa toda. Então, muita coisa a pessoa está enrolando a língua para se fazer de espiritual. E não tem nada do espírito naquilo. Que nem te vê unção do riso, né? Unção do leão, unção da gaivota, né? E, sabe, não tem esteio bíblico para isso, né? Então tem muita coisa da mente, tem muito efeito placebo nisso, tem muita neurolinguística que estimula as pessoas a entrar nesse surto, nesses delírios coletivos. Então cuidado com isso. A marca do crente não é falar em línguas, é ter o amor. E o amor, sim, essa é a chancela que você tem que ter na sua vida, né? O anticristo vai se manifestar no Templo de Salomão, aqui no Brasil? Não, o anticristo não é brasileiro. Né? Para saber disso, você dá uma olhadinha no vídeo que a gente já gravou, intitulado O Anticristo está entre nós, dá uma olhadinha lá. Você realiza casamento? Eu, como sacerdote, como servo de Deus, sim, eu posso realizar casamentos. Já realizei, já fui usado por Deus como instrumento para celebrar casamento, sim. Inclusive, esse ano eu vou fazer mais um casamento, é uma honra para mim, é um privilégio. Importante pontuar, não cobro para fazer casamento, isso não é um comércio, né? É uma coisa que eu faço por alegria, por prazer, para servir a Deus. Mas Deus tem que falar ao meu coração, porque essa não é a premissa principal desse ministério. Esse ministério tem um escopo de ensino, né? De ensinar você, levar o conhecimento até você, através dos livros, através dos nossos cursos e seminários, né? Através desses vídeos. Então fazer casamentos, né? Digamos assim, não é a direção principal de Deus. Deus pode me usar, sim, quando Deus toca no meu coração, às vezes pessoas que eu já conheço, que eu já acompanho, né? Aí nesse sentido, sim. Então está aí explicado, respondido algumas das perguntas. E vocês, alguém uma vez perguntou, a última, eu estou lembrando uma aqui, vocês perguntaram do Santo Sudário. O que eu acho do Santo Sudário, né? Realmente as análises, né, técnicas do Santo Sudário, a última que foi permitido fazer, porque tem todo um cuidado com esse manto e tudo mais, a última que foi permitido fazer, realmente os testes mostram que ele remonta à época de Cristo, mostram também que realmente é sangue que está ali no Santo Sudário, marcas de sangue, de alguém que foi açoitado muito antes de ser crucificado. Então a crucificação era a pena capital romana, né, para quem infringia as normativas lá do Império Romano. E então as pessoas não eram açoitadas, não simplesmente crucificadas. Tanto é que você podia ficar 6, às vezes 9 dias crucificado até morrer. Tanto é que para apressar eles quebravam a perna para que você morresse por sufocamento mais depressa. Então Jesus ele foi açoitado, a Bíblia diz que ele foi castigado antes. E o castigo romano era muito agressivo, né? O Mel Gibson pontuou isso muito bem no filme Paixão de Cristo, retratou muito bem, acho que é o que mais se aproxima da realidade que Jesus viveu, é o filme Paixão de Cristo do Mel Gibson. E, de fato, então mostra alguém que sofreu os flagelos de um castigo muito severo, mostra as marcas ali, por isso que ficou impregnado ali, né? E tem muitos outros detalhes também, tem alguns mistérios ali, tem imagens tridimensionais no Santo Sudário, que é um mistério para a ciência que ninguém sabe explicar. Então existem muitas coisas que indicam, que inclinam que de fato
É fato, alguém foi crucificado e foi açoitado na época de Cristo e tudo indica que poderia ser Jesus. Então, embora eu não tenha ainda uma opinião muito bem formada a esse respeito, porque não tem nenhuma evidência empírica concreta e Deus nunca falou nada a esse respeito para mim, mas eu acredito que tem fortes indícios que sim, o Santo Sudário possa ser algo real, possa ser algo que de fato mostra ali talvez os contornos, né, de Jesus, né? Mas lembrando que a Bíblia diz que ele não era formoso, não era uma pessoa bonita, não era uma pessoa bela. A característica principal de Jesus é o seu amor, né? Então, se alguém falar para você que você é parecido com Cristo, lembra, ele não está elogiando a sua beleza física, ele está elogiando o seu coração. E é assim que você tem que andar na terra exalando esse perfume, tá? Que Deus te abençoe e te guarde.